O Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. Essa é a frase mais repetida quando o assunto é agricultura. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta. Será que essa frase sozinha consegue explicar a realidade? Ou estamos olhando apenas para uma parte da história? Hoje eu quero mostrar porque, na ciência, números sem contexto podem levar a interpretações equivocadas. Quando ouvimos essa afirmação, normalmente o que está sendo comparado é o volume total de defensivos agrícolas comercializados ou utilizados. Mas comparar apenas números absolutos entre países é um procedimento bastante limitado. Imagine, por exemplo, comparar o consumo de combustíveis entre dois países. Se um país tem uma quantidade maior de veículos, é natural que o consumo de combustíveis seja também maior. Na agricultura acontece algo muito semelhante. O Brasil possui uma das maiores áreas agrícolas do planeta. Somos um dos maiores produtores e exportadores de alimentos. Produzimos soja, milho, algodão, cana-de-açúcar, frutas e diversas outras culturas em uma escala que poucos países possuem. Por isso, olhar apenas para o volume total utilizado não permite compreender toda a realidade. Existe um outro fator extremamente importante: a nossa agricultura é tropical. Enquanto muitos países de clima temperado enfrentam invernos rigorosos, o que naturalmente reduz a população de insetos e de alguns patógenos, no Brasil as temperaturas elevadas e a umidade criam um ambiente propício para que esses organismos permaneçam ativos durante a maior parte do ano. Além disso, realizamos 2 e, em muitas regiões do país, até 3 safras anuais. Isso significa maior intensidade de cultivo, maior disponibilidade de hospedeiros e uma pressão maior de pragas, doenças e plantas daninhas. Mas, obviamente, isso não significa que devemos utilizar mais defensivos. Significa apenas que comparar países sem considerar essas diferenças agronômicas produz uma análise incompleta. Mas eu quero deixar uma coisa muito clara: trazer contexto não significa negar problemas reais. Existem preocupações legítimas relacionadas ao uso de defensivos agrícolas, como, por exemplo, o uso inadequado de moléculas, a utilização sem critério técnico, seleção de populações resistentes, impactos ambientais, riscos ocupacionais e ainda resíduos acima dos limites permitidos. Tudo isso precisa continuar sendo discutido com seriedade. O problema não é discutir esses temas. O problema é acreditar que um único número consegue explicar uma realidade extremamente complexa. A ciência exige análises mais completas. E existe uma transformação que muitas vezes passa despercebida. A agricultura brasileira está mudando. Hoje já não discutimos apenas qual defensivo utilizar. Discutimos como reduzir a dependência dessas moléculas utilizando o manejo integrado. Os produtos biológicos, por exemplo, cresceram de uma forma extraordinária na última década. Biofungicidas, bioinseticidas, inoculantes, promotores de crescimento e principalmente bionematicidas. Em algumas regiões e para algumas culturas, os bionematicidas já representam a principal ferramenta de manejo quando analisamos em conjunto as soluções químicas e biológicas disponíveis. Isso mostra que essa discussão não pode ficar presa ao passado. Estamos passando por uma transição tecnológica muito importante. A agricultura do futuro será construída pela integração de diferentes ferramentas e não apenas por uma substituição simplista de uma tecnologia por outra. Por isso, talvez a pergunta mais importante não seja quem usa mais defensivos, mas sim como poderemos utilizar menos no futuro. Essa resposta passa por pesquisa, melhoramento genético, agricultura de precisão, manejo integrado, bioinsumos, descoberta de novos micro-organismos e seleção e desenvolvimento de tecnologias mais sustentáveis. Na ciência, contexto não serve para justificar problemas. Contexto serve para compreendê-los corretamente. Porque somente entendendo a complexidade da agricultura conseguiremos construir sistemas produtivos mais seguros, mais eficientes e ambientalmente mais responsáveis. E eu acredito que essa, de fato, é a discussão que realmente importa.